Muitas vezes a gente paramos para meditar. Existe algo maior que nos motiva a estar aqui nessa noite. E o nosso Senhor Jesus, Ele veio nessa terra, Ele também foi desprezado. O nosso Senhor Jesus, Ele veio nessa terra, Ele foi tirado de louco, Ele foi tirado de endemoniado. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele passou por essa terra. Não é diferente hoje, um dia de domingo, onde todo mundo está festejando, todo mundo está vivendo a sua vida. Tem dois loucos aqui nessa noite, falando para você que a única solução é Jesus Cristo. Para mim não é motivo de vergonha, é motivo de orgulho. Louvar e bendizer o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor em João 14, nós paramos para meditar, eu paro para meditar nessa palavra, onde ali o nosso Senhor, Ele nos seus últimos momentos nessa terra, Ele falando com o seu discípulo, falando para o seu discípulo que Ele ia subir, que o momento que Ele veio fazer nessa terra estava se findando. E o Senhor fala assim em João 14, até o versículo 6. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui nessa noite, meu querido, uma breve palavra, onde eu quero te trazer essa palavra ao seu coração. Aqui o Senhor Jesus, Ele começa falando aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Então o Senhor Jesus, Ele sabia, Ele sabe do coração do homem. Jesus, Ele sabia o que é que o seu discípulo ia passar nessa terra. Jesus estava falando para eles: não se turbe, não se assombre. Vocês acalmam o seu coração, vocês têm calma, não se turbe. Crede em Deus e crede também em mim. Crede no Pai, crede também em mim, crede em mim. Não vamos se agoniar, não vamos se turbar. Porque eu falo para vocês, na casa do meu Pai há muitas moradas. Porque Jesus, Ele falando nessa palavra, Jesus, Ele estava já direcionando e falando aos seus discípulos: olha, não fica turbados não, não se desespere não. Apenas creia em mim, creia em Deus, acredite, confie. Acredite na palavra, acredite em mim. Porque eu estou indo preparar uma morada. Mas vocês não se assombrem, vocês creiam. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Lá na casa do meu Pai há muitas moradas. E se eu for preparar o lugar, deixa eu falar para vocês,
Eu voltarei para buscar vocês. Eu voltarei para buscar vocês, para que vocês estejam comigo, para que vocês possam estar comigo. E a palavra do Senhor continua nos falando. E o discípulo ali perguntou. O Tomé falou, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor está indo. Nós não sabemos para onde o Senhor está voltando. Nós não sabemos. Mas Jesus fala para os seus discípulos. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui a gente vê que Jesus falou: olha, Tomé, você não sabe qual é o caminho? Você não sabe ainda qual é o caminho? Deixa eu te falar. Tomé, eu sou o caminho, Tomé. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o Cristo. Eu sou o caminho que vai te levar a essa morada. Eu sou o caminho que vai te levar à morada do Pai. Eu sou o caminho, Tomé. O que eu quero te falar, Tomé: permaneça no meu caminho, permaneça na minha verdade, permaneça em mim, Tomé, para que você possa subir naquele grande dia, quando eu retornar para buscar da igreja. Quando eu retornar, Tomé, esteja nesse caminho. E é necessário eu e você trilhar esse caminho. É necessário eu e você ter entendimento desse caminho. É necessário eu e você ter entendimento que Jesus, Ele não mudou. Ele continua sendo esse caminho. Jesus continua sendo a verdade. Jesus continua sendo a vida. Jesus continua sendo a direção. Ele continua sendo aquele que vai nos levar naquele grande dia, que é necessário permanecer. Então Jesus, Ele falou: olha, não se turbe, não se agonie, não perca a esperança, porque esse Jesus que você está vendo aqui, esse Jesus, Ele vai subir, preparar a morada. Porque nessa morada, Tomé, nessa morada há muitos lugares, nessa morada há muitos lugares, e se eu não tivesse dito, eu não faria que eu ia preparar a morada, mas eu voltarei para buscar. Mas a palavra do Senhor, meu querido, continua falando: olha, Tomé, para que você chegue nessa morada, para que você possa subir, é necessário você continuar nesse caminho, é necessário você estar nesse caminho, Tomé. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então é Jesus o caminho da salvação, é Jesus a própria salvação que nos leva à vida eterna. Estamos a te convidar: venha trilhar esse caminho, venha trilhar o caminho com Jesus, para que você possa chegar nessa morada. Ei, meu querido, para de viver angustiado, para de viver na tribulância, para de viver essa vida. Olha, não se turbe o seu coração não, meu querido, não fica vivendo a vida em turbulência não. Eu falo para você: venha trilhar esse caminho, venha trilhar esse caminho que é Jesus Cristo. Jesus, Ele vem. Ele vai vir buscar, sim, Jesus, Ele vai vir. A palavra de Deus, ela está se cumprindo. A palavra de Deus, ela está se cumprindo. E é necessário você vir andar e trilhar nesse caminho. Esse caminho eu falo para você, meu querido. Esse caminho é Jesus Cristo. Esse caminho é Jesus Cristo. O único caminho que nos leva à salvação, o único caminho que nos leva à vida eterna é Jesus Cristo. É somente Jesus Cristo, aquele que nos leva à vida eterna. É Jesus que nos leva à vida eterna. E Jesus, Ele virá buscar. Jesus, Ele tem anunciado. Jesus, Ele tem mandado anunciar que Ele está voltando.
passando e o momento está chegando. E quem não tiver nesse caminho que é Jesus, ninguém terá salvação, porque a salvação é somente Jesus Cristo. É somente Jesus Cristo o caminho da salvação. E nós estamos a te convidar para esse caminho. Nós estamos, vem trilhar esse caminho que é Jesus Cristo. O único caminho da salvação é Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos fala em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não é diferente, a palavra do Senhor já nos fala, já nos mostra que no tempo dos apóstolos, no tempo aqui de Pedro, a palavra do Senhor já nos fala que Jesus já não ia voltar, porque desde quando do início continuava do mesmo jeito. Mas eu falo para você, meu querido, a palavra de Deus ela vai se cumprir, e Jesus ele está vindo e a palavra tem se cumprido, e nós chamamos: arrependei-vos, venha viver na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor ele não morreu pela religião, Jesus ele morreu pelo homem. O homem tem que entender que Jesus é esse caminho, o caminho estreito, a porta estreita, e o caminho estreito que é o caminho da salvação, que é o caminho da vida eterna. Abre o seu coração para Jesus Cristo. Deixe Jesus Cristo entrar na sua vida.